Jesus nos alertou sobre algo que pode minar completamente nossa vida de oração: a hipocrisia. Em Mateus 6, ele fala claramente que a oração não deve ser usada como uma plataforma de autopromoção, onde nossa espiritualidade serve de fachada para impressionar os outros. Aqui, é importante fazer uma pausa e refletir: qual é a verdadeira motivação por trás das nossas orações? Será que estamos buscando apenas o reconhecimento das pessoas ao nosso redor? Vamos pensar nisso ao longo desse vídeo, porque essa questão é fundamental para todos que desejam uma vida de oração genuína e profunda com Deus. Agora, falando sobre a oração em si, sabemos que ela é uma das práticas mais poderosas e transformadoras na vida cristã. Mas, mesmo algo tão sagrado pode perder sua força se formos desatentos a alguns erros que comprometem sua eficácia. Então, fica ligado até o final, porque vamos explorar detalhadamente o que evitar ao orar, com dicas práticas baseadas nos ensinamentos de Jesus. Já vou adiantar: o primeiro ponto é evitar transformar a oração em algo mecânico e sem alma. Tem muita gente que repete palavras sem nem prestar atenção no que está dizendo. E esse é um erro que pode fazer toda a diferença. Se você está curtindo esse conteúdo e quer aprofundar mais seu relacionamento com Deus através da oração, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso vai nos ajudar a continuar trazendo mensagens que edificam e transformam vidas. Além disso, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, porque a gente vai continuar explorando esses temas profundos nos próximos conteúdos. Voltando ao assunto, Jesus não só nos alertou sobre o perigo da hipocrisia, mas também sobre as vãs repetições. Você já parou para pensar nisso? A oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, é um excelente exemplo. Ela não foi dada para ser repetida mecanicamente, mas para ser usada como um modelo de oração sincera e com propósito. Quando oramos, não é a quantidade de palavras ou o tempo que passamos falando que importa, mas a sinceridade e a profundidade da nossa conversa com Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e por isso, nossas orações devem refletir nossa confiança nele e em sua vontade. E sabe de uma coisa? No final deste vídeo, eu vou te dar uma dica especial de como tornar sua vida de oração ainda mais eficaz. Então fica comigo até lá. Agora, outro ponto que precisamos tratar é a questão da fé. Orar sem fé é como tentar acender uma lâmpada sem energia. Jesus nos ensinou que, ao orarmos, devemos crer que Deus nos ouve e que Ele responde de acordo com sua perfeita vontade. Muitas vezes, não vemos as respostas imediatamente, mas isso não significa que Deus não está agindo. Ele nos desafia a confiar nele, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Esse é um ponto crucial para desenvolver uma vida de oração sólida e constante. Quer um exemplo prático? Nos próximos minutos, vamos ver como grandes homens e mulheres de fé enfrentaram momentos difíceis. Através da oração, viram milagres acontecerem. Então, não perca essa parte. A história de Ana, por exemplo, que foi ouvida por Deus e teve sua vida transformada, é uma prova de que a oração sincera e perseverante toca o coração de Deus. E você, já experimentou momentos em que parecia que suas orações não estavam sendo ouvidas? Fique tranquilo, porque vou te mostrar como a resposta de Deus pode vir de maneiras que você nem imagina. Aliás, se você está precisando de uma renovação na sua vida de oração, este é o momento perfeito para aprender essas lições e colocá-las em prática. Fique até o final e descubra como suas orações podem se tornar mais poderosas e eficazes, assim como as orações dos grandes personagens bíblicos. Lembre-se, ao orarmos, precisamos evitar o erro de nos distrairmos com as preocupações do dia a dia. Jesus sempre encontrava um lugar calmo para orar. E essa é uma dica valiosa para todos nós. Reserve um tempo para ficar a sós com Deus, longe das distrações. Vou falar mais sobre isso também, então fica comigo. Ah, e se você já chegou até aqui, é porque Deus está falando com você de alguma maneira. Então, que tal compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem? Assim, você estará ajudando mais pessoas a se aproximarem de Deus. Jesus nos deixa dois grandes alertas sobre a maneira de orar. O primeiro é não sermos hipócritas, ou seja,
Não usarmos a oração para tentar parecer algo que não somos. A palavra hipócrita, originalmente, se referia a atores que usavam máscaras no teatro grego, representando uma emoção falsa. Jesus nos mostra que a verdadeira oração deve ser sincera e honesta, vinda de um coração genuíno, sem intenções de impressionar os outros. Ele nos pede para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos em segredo, onde só Deus pode nos ver. Porque é nessa intimidade que nossa oração tem verdadeiro valor. Deus conhece nosso coração. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas sim com a verdade que está dentro de nós. A segunda advertência de Jesus é contra o uso de repetições vazias. Ele nos lembra que Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, e que a oração não deve ser uma repetição mecânica de palavras sem sentido. Não precisamos convencer Deus com muitas palavras, mas sim falar com Ele de maneira sincera e com fé. Essa prática de oração automática pode até nos afastar da verdadeira comunhão com Deus. Jesus não está nos proibindo de repetir uma oração, mas está nos mostrando que a intenção por trás dela é o que importa. Ao invés de ficarmos presos em palavras decoradas, Ele nos convida a termos uma conversa real e viva com Deus. Agora, vamos dar uma olhada em um exercício prático para aprofundar sua oração. Já pensou em listar 10 razões pelas quais você acredita que Deus deveria responder à sua oração? Isso te força a refletir sobre o que você realmente está pedindo e se aquilo é algo necessário. Muitas vezes, quando fazemos esse exercício, percebemos que talvez o que achávamos ser essencial não é tão necessário assim. Assim, Jesus nos ensina a sermos sinceros em nossas orações, a evitarmos a hipocrisia e a não usarmos repetições vazias, mas sim a argumentarmos com Deus, com perseverança, buscando compreender sua vontade para nossa vida. Um ponto interessante que Jesus nos ensina é o Pai Nosso, uma oração modelo que Ele nos deu. Será que Ele quis dizer que deveríamos rezá-la todos os dias, de manhã e à noite, como uma fórmula mágica? Ou será que essa oração é um modelo de como devemos nos dirigir a Deus? Muitos cristãos ao longo da história usaram essa oração como uma base, mas Jesus não queria que ficássemos presos apenas a essas palavras. Ele nos deu uma estrutura de prioridades. Oramos para que o nome de Deus seja santificado, para que seu reino venha, para que sua vontade seja feita. Essas são as coisas que devem estar no centro de nossas orações. O Pai Nosso nos ajuda a manter o foco naquilo que é mais importante. Quando não sabemos o que dizer a Deus, o Pai Nosso pode ser um guia poderoso para alinhar nossa mente com as prioridades do reino de Deus. Usá-lo como um ponto de partida nos lembra de orar por aquilo que realmente importa. Mas, como Jesus ensinou, essa oração não é para ser uma repetição automática. É uma forma de nos ajudar a ter uma conversa profunda e sincera com Deus, abordando os pontos mais essenciais da nossa vida espiritual. A oração, afinal, é o nosso principal meio de comunicação com Deus. Ela nos conecta diretamente com Ele, nos permite adorá-lo, agradecer, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar sua orientação divina. Um erro comum que muitas pessoas cometem é a falta de sinceridade em suas orações. Deus quer um relacionamento autêntico conosco, e isso exige honestidade. A oração não é o momento para fingir ser mais santo ou piedoso do que realmente somos. Em Mateus 6, Jesus nos avisa para não orarmos com a intenção de sermos vistos pelos outros. O foco deve ser sempre Deus, e nossa oração deve ser feita de coração. Outro erro é a falta de fé. A Bíblia nos ensina que, quando pedimos algo a Deus, devemos pedir com fé, sem duvidar. Orar sem fé é como falar sem acreditar que Deus pode agir. Isso revela uma falta de confiança em seu poder e bondade. Agora, imagine como sua oração pode mudar quando ela se alinha com a vontade de Deus. Muitas vezes pedimos por coisas que desejamos, mas que não estão alinhadas com o que Deus quer para nós. Em 1 João, aprendemos que se pedirmos algo conforme a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso significa que é essencial buscarmos orientação do Espírito Santo para que nossas orações reflitam os propósitos de Deus para nossa vida. Para finalizar, vou te contar 2 histórias poderosas da Bíblia que mostram como a oração sincera, feita com o coração, pode mover o coração de Deus.
A primeira é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e sofria muito com isso, mas ela orou fervorosamente ao Senhor, pedindo por um filho. Sua oração foi tão sincera e intensa que Deus atendeu seu pedido. Ana, então, dedicou seu filho a Deus, e Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Essa história nos mostra que Deus ouve nossas orações sinceras e responde de maneiras que podem transformar nossas vidas. A segunda história é a de Ezequias, rei de Judá, que enfrentou uma grande ameaça do exército assírio. Diante de uma situação impossível, Ezequias foi até o templo, se prostrou diante de Deus e orou pedindo por ajuda. Deus respondeu sua oração e livrou Jerusalém de um ataque devastador. Essa história é um lembrete poderoso de que, quando colocamos nossa confiança em Deus e oramos com fé, Ele pode realizar milagres e nos salvar de situações que parecem sem saída. Se você gostou desse conteúdo sobre oração, não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos expandir nossa compreensão e iluminar mais mentes. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.